O nosso trabalho na função do Ministério Público era duvidar de tudo que foi feito, justamente para ter uma amplitude de elementos, né? E assim nós fizemos um trabalho hipotético, colocando em xeque o que se foi produzido, e efetivamente, da soma desses todos os elementos, nós não conseguimos conferir uma veracidade maior para o trabalho desse assistente técnico, trabalho respeitoso, enfim, mas entendemos que ele parte de algumas premissas equivocadas, não observando muitas coisas que foram trazidas pelos peritos oficiais, né? Não conseguimos, então, aqui vislumbrar uma má-fé, uma desonestidade, um erro crasso dos peritos oficiais, isso depois de todo o trabalho investigativo. Enfim, por várias questões, né? É claro que se faz simulações nesse trabalho do assistente técnico, mas nessas simulações ele considera assim, várias questões que partem de pontos equivocados, no meu modo de ver, inclusive considerando um ambiente hermético, né, onde se praticou o suposto homicídio, mas sem qualquer outra interferência com o meio, né? Se desconsidera que as pessoas, se praticaram aquele lugar, elas teriam interferido, seja pisando, seja mexendo num espaço que era bastante pequeno, né? Haveria alguma alteração. E com todo respeito ao trabalho que foi praticado pelo assistente técnico, pelos procuradores da família da vítima, nós chegamos num momento em que não haviam elementos para afirmar da prática de um homicídio. Claro que nós temos que investigar todas as hipóteses, e também o Ministério Público e o GAECO também investigaram a hipótese de, então, participação em suicídio, né? O artigo 122 do Código Penal, ele pune aquele que instiga, que, enfim, de qualquer maneira interfere, motiva, né? Também essa situação de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio, ela foi investigada. Enfim, ouvindo as pessoas que conviviam com o Marcelino Chiarello nos últimos momentos, as pessoas que tiveram contatos, as que telefonaram, que conversaram, para vislumbrar se existia alguma possibilidade de ter sofrido uma ameaça. E assim, eu intimamente eu acredito que é possível que isso tenha acontecido, mas nós não conseguimos produzir todo o trabalho que foi feito pelo GAEC. E aqui a gente destaca, foram quase uma centena de testemunhas ouvidas, reouvidas, milhares de horas de ligações telefônicas, milhares de páginas de bilhetagens, de ligações de pessoas supostamente com algum envolvimento. Eu tenho todos esses dados. E chegamos num ponto que, de fato, não se conseguiu apontar, né? Com relação à prova técnica, causa-morte, efetivamente chegamos ao resultado que foi trazido pelo Instituto Geral de Perícias, pelo Instituto Nacional de Criminalística, pela investigação da Polícia Civil, pela investigação da Polícia Federal e pela investigação do GAEC, de que não houve eliminação por terceiro, ou seja, foi autoeliminação, logo suicídio. E também, nessa mesma linha, tanto a Polícia Civil, de maneira indireta e após a perícia, diretamente investigou essas causas de interferência. Também o fez a Polícia Federal, também o fez o GAECO. E eu falo do GAECO mais proximamente, porque é um órgão da nossa instituição e nós temos conhecimento do trabalho investigativo que foi levado a efeito. E nada se encontrou nesse sentido. Logo, não havendo elementos, não existe por que se continuar com esse inquérito, né? Também gostaria de aproveitar o momento para ressaltar, a todo momento o Ministério Público esteve com as portas abertas. Todo momento nós recebemos o Fórum de Defesa da Vida. A cada semana, na proximidade do evento, vinha uma informação de possíveis suspeitos, de possíveis partícipes, de pessoas que teriam alguma relação. Todas as informações que nós recebemos foram devidamente checadas. Muitas delas nos tiraram muito tempo e não tinham qualquer relação. Outras tinham algum sentido, enfim, mas todas as informações que vieram para o Ministério Público, todas elas foram checadas. Então, também falo isso de uma maneira pessoal de analisar o mundo. Conversei com o advogado
da família, no começo desse processo todo, eu tinha certeza que o resultado final não seria esse. Tanto foi assim que nós recebemos uma designação da chefia da instituição. Não sou titular da primeira promotoria, também não são meus dois colegas. Recebemos então uma designação da chefia, porque aceitamos, evidentemente. Era muito mais fácil não ter se envolvido, mas enfim, por acreditarmos que teria algo a mais aqui para ser investigado, nós tivemos então um desprendimento. Isso tomou tempo, tomou a tranquilidade de todos nós que acreditávamos que o resultado seria outro. Mas enfim, o trabalho que chega hoje ao fim por parte do Ministério Público, porque não termina aqui, ele foi embasado então no trabalho de algumas dezenas de profissionais que a gente tem como pessoas sérias. Então eu tenho que acreditar que está todo mundo envolvido para duvidar disso. E mesmo assim, nós mesmos trabalhamos com a hipótese de que se nós tivéssemos errado, se o assistente técnico estivesse certo, mesmo assim a gente não consegue vislumbrar pelos demais exames, pelas testemunhas, a presença de pessoas no ambiente em que ocorreu a morte do Marcelino Chiarello. Até sobre o arquivamento. O que é o arquivamento? O arquivamento é o Ministério Público dizendo ao juiz, ao qual o inquérito policial, a investigação criminal está relacionado, que não encontrou elementos para um processo criminal, tendo em vista que a prova técnica leva a informação de autoeliminação. Por outro lado, o Ministério Público também diz que não há elementos indiciários para se continuar investigando essa investigação do suicídio. Muito embora o Código do Processo Penal fale que a qualquer momento, havendo novos elementos, vai que amanhã aparece alguém, eu sei o que aconteceu. O Código do Processo Penal não permite, nesse caso, a reabertura das investigações, enfim. Mas a gente entendeu depois de tudo que foi apurado que infelizmente não tem, né? É esse o resultado. Eu sei que até eu fico hoje com cara de tacho, porque eu comprei essa briga contra várias instituições, contra colegas. O resultado de tudo que se apurou nos leva então ao arquivamento do procedimento. Se a Justiça não aceitar esse pedido de arquivamento, o que é que acontece aí? Volta para vocês? Do ponto de vista processual, é muito pertinente a questão. Até ia falar sobre isso, eu acabei esquecendo no meio de tantas informações. O artigo 28 do Código de Processo Penal, ele diz que, tendo o Ministério Público promovido o arquivamento, ou requerido o arquivamento, como queiram, cabe ao juiz homologar esse resultado, entender que, de fato, essa é uma decisão acertada, ou, de outro lado, entender que não é o caso de homologar. Não havendo homologação, o inquérito é remetido à chefia da instituição, né, ao Procurador-Geral de Justiça, e o Procurador-Geral de Justiça vai então fazer essa reanálise de tudo que já foi feito e vai dizer, estão certos os promotores, mantém o arquivamento, estão errados os promotores, né? Mas, até não duvido nisso, porque está todo mundo errado, chegou o ponto que é a nossa vez de errar. Estão errados os promotores, e aí o que faz o Procurador-Geral? Ele designa um outro órgão do Ministério Público, que não estes que assinaram o arquivamento, porque a nossa convicção já está documentada no papel, e para que então denuncie alguém ou continue investigando, enfim. Em algumas questões técnicas do parecer que foi feito pela USP, enfim, que são... Só uma coisa, foi feito pelo Dr. Daniel, né? Coordenada, pelo que eu entendi. Certo. Assim, é bom deixar claro, isso é um parecer técnico, tá? Não é um laudo. Tá? Sim, isso é importante dizer, não tem, então, a responsabilidade técnica que tem, por exemplo, também os médicos vinculados à USP, do Instituto Nacional de Criminalística, que são médicos que participam, inclusive, na Comissão da Verdade. Nós investigamos também isso. Também tivemos que duvidar da integridade de todos os profissionais para analisar, para ver se tem alguma interferência política, e efetivamente não encontramos. Com relação às questões técnicas, eu vou fornecer para vocês, eu pontuei, eu não quero que se repetir, mas pontuei vários itens que mostram que a prova
a manifestação do assistente técnico, ela foge de itens básicos aqui da prova, né? Eu posso depois demonstrar aqui para vocês, eu tenho aqui vários apontamentos, são cerca de 10 apontamentos acerca dessa, né? Até no espaço que se colocam as pessoas, a desconsideração de pressão sanguínea, o fato de não se ter movimentado a mobília nas proximidades, enfim, o espaço utilizado diferenciado daquele que existe, né? Nas simulações se retirou um móvel que havia no local. Enfim, vários fatores estão todos apontados aqui, não vou fugir desses itens, certo? Tá, e por outro lado, né, essas são questões técnicas que o senhor disse que não aparecem nesse parecer técnico feito, então, pelo Dr. Daniel Munhoz. E por outro lado, as questões técnicas, então, que aparecem e não aparecem nos laudos, pelo que a gente teve acesso, né, do sangue escorrido, essas coisas, então, em sentido de perito criminal, não... No INC foi tudo explicado, essa situação. O laudo do INC traz todas as... tudo. A diferença, assim, ó, é que esse processo, eu não sei se em algum momento ele teve em segredo de justiça, houve uma... Ele aparece no TJ como segredo de justiça. Pois é um processo público, né? Então eu acho que é interessante se buscar, porque foi dada ampla publicidade ao trabalho do assistente técnico. O laudo do INC foi divulgado o resultado, mas eu duvido que algum de vocês aqui, com exceção do Dr. Alcides, tenha tido acesso a esse documento. A gente não teve acesso. Então é um processo público, assim, ó, o nosso trabalho se pautou essencialmente por esses laudos produzidos pelo Instituto Nacional de Criminalística. Você poderia só dar uns detalhes, por exemplo, o que tem algumas explicações para o suicídio, por exemplo, a questão do sangue, ou alguns dados técnicos para vocês terem chegado a essa conclusão? Claro, vai É que aqui até a gente não tem aqui agora o laudo, porque o processo está no cartório para remeter para o juiz. Diz respeito ao que? Ao sangramento, ao espargimento? Tipo, causou dúvida algumas questões, essa do sentido, do sangramento. Claro, A questão é que, segundo o laudo do INC, ele no momento que estava se enforcando, ele com o movimento para trás teria ocorrido essa refletida, né? refletida, enfim, ocorreu e eles comprovam tecnicamente que isso era possível. Tá, então não tem dúvida com relação a isso. A questão de que o Dr. Munhoz falou, não, que não dava, a gente tentou simular. Simulação é simulação. Ninguém estava se enforcando para saber qual era a reação vital do corpo naquele momento. É muito fácil falar né, hipoteticamente quando a gente está falando de um caso real. Né? Então é bem diferente uma situação de outra. Não só essa questão do sangue escorrendo, tem várias outras questões que foram levantadas. Assim, o Dr. Jackson já passou a questão do... mas cabia a vítima entre a cama e a parede. Cabia, mas levanta em 90 quilos uma pessoa mole sem mexer na cama, que é encostada ali. Para fazer a simulação, foi tirado o guarda-roupa que tinha lá na casa. Se pegar no laudo do próprio parecer técnico, não cabia o Marcelino no local que foi tirado do guarda-roupa. Além do guarda-roupa tinha mais um pacote no chão e tal. Limpando a dinâmica dos eventos, fica fácil falar hipoteticamente. Tirando tudo hipoteticamente do caso. Agora, efetivamente... O roupeiro não está, Você não consegue vislumbrar. A mão ali, a questão é a mão do Marcelino que está encostada exatamente naquele local.